Bom dia! Hoje eu vou falar de um tema que, como o Kalash falou, parece muito distante do que está se discutindo aqui sobre qualidade de vida, mas não há como ter uma qualidade de vida sem a gente entender que a gente precisa cuidar de um ativo super importante na nossa vida, que é o dinheiro. E como que a gente pode tratar a longevidade financeira? É um desafio enorme para todo mundo. Hoje, menos de 1% da população aposentada no Brasil consegue viver com os próprios recursos. São pessoas que vivem do auxílio da família, continuam trabalhando, mas continuam trabalhando menos pelo ressignificado do trabalho, que foi discutido muito aqui, tanto ontem quanto hoje, porque precisam complementar renda. É uma realidade, e eu gosto de enfatizar que essa é uma realidade que a gente tem que trazer para os diferentes estratos da nossa sociedade. Todos os estratos da nossa sociedade têm problemas em relação ao dinheiro, têm dificuldades de se relacionar com o dinheiro. E quanto mais a gente evitar esse tema, mais misterioso, mais complicado isso vai se tornar na nossa vida. Não à toa, há 15 anos eu me apaixonei por esse tema e venho trazendo a importância da gente cuidar também da nossa vida financeira. Bom, o mundo vai envelhecer, né? Eu talvez seja a pessoa menos qualificada para falar sobre isso, sobre o envelhecimento, mas o que eu posso dizer é que esses efeitos do envelhecimento vão afetar fortemente a nossa sociedade. O Brasil ele vai sair de 8% da população idosa com mais de 65 anos para 23% em 2050. Esse levantamento feito pelas Nações Unidas mostra que o Brasil ele vai envelhecer mais rápido do que todos os outros países. A gente vai ficar acima da média mundial e a gente só vai ficar atrás da Europa, que é um país já conhecidamente mais velho do que o Brasil, do que o Japão e do que a China. Então, se a gente fizer uma comparação do Brasil com esses outros países, a gente está dizendo que são países que enriqueceram antes de envelhecer. Acho que eu fui aqui. Quando a gente faz um raio-x do brasileiro, que essa é uma pesquisa que a Ambima, a associação que eu trabalho, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ela é longa, mas um dos focos que a gente trabalha lá é entender a relação do brasileiro com o dinheiro. E essa pesquisa, que é de 2018, e a gente já está elaborando a de 2019, mostra que 56% das pessoas tinham a intenção de fazer algum tipo de investimento ainda esse ano. 75% dos brasileiros não conseguiram fazer nenhum tipo de investimento. Só 8% daqueles que conseguiram investir, investiram em produtos financeiros. E 49% das pessoas que ainda não se aposentaram acreditam que o futuro financeiro vai ser melhor, mesmo as despesas aumentando. Quando a gente fala em investimento, para as pessoas, investimento tem um conceito muito mais amplo. É tudo aquilo que a gente faz hoje com o objetivo de colher um resultado no futuro. Isso pode ser investir na educação, investir no bem-estar da família, investir numa viagem, investir em qualquer coisa que a gente entenda que haja um benefício. Mas somente o investimento financeiro vai proporcionar a manutenção desses outros investimentos que a gente faz ao longo da vida e também garantir uma velhice decente. Bom, como os brasileiros encaram a aposentadoria? 56% das pessoas acreditam que vão viver ainda da Previdência Pública. A gente está bem curioso com como vai ser o resultado desse ano, dado que a gente passou aí pela reforma da Previdência. As pessoas acreditam, né, aqui mostra um percentual, está escapando, eu vou ter que olhar para aqui. 21% acredita que vai viver do próprio salário, de aplicações financeiras, da previdência privada, ou seja, daquele investimento que foi feito por conta própria, por bens que possuam, que possa render alguma coisa, como uma casa, né, de aluguel e etc. Mas por que é tão difícil a gente encarar o futuro financeiro? Por que é tão difícil a gente falar desse tema? Por que esses números que eu trouxe antes, eles são tão baixos e a gente não vê muito esses números trazendo expressivas mudanças? Primeiro, porque nós não conseguimos projetar, nós não conseguimos projetar no futuro.
Eu achei muito interessante, eu tive a oportunidade nesse evento que você citou, Kalash, de conhecer a Andréa Pachá. Eu li o livro dela em 3 dias. E ali ela fala, o velho são os outros, porque é verdade, a gente não consegue se entender nessa posição. Sempre quando a gente chega aos 40, a gente acha, nossa, aquela pessoa de 50, aquela pessoa mais velha. Você chega aos 50, é a pessoa de 70 e assim por diante. Você vai ter 90 anos e você vai achar que realmente uma pessoa mais velha é a que chegou antes nesse mundo. Então essa dificuldade que a gente tem de projetar no futuro faz com que a gente faça pouco por nós mesmos no futuro. Então essa daqui sou eu. Eu queria ver, será que tem como voltar aqui a imagem da apresentação? Não estou conseguindo ver aqui na tela, por favor. Bom, essa daqui sou eu esse ano, em 2019. Eu tenho 46 anos, eu sou casada, eu sou mãe de 2 filhos. Eu sou uma executiva que produz renda, eu trabalho, tenho lá meu salário no final do mês, ali, todo certinho. Eu sou ativa, eu gosto de praticar atividade física, eu gosto de viajar, eu gosto de estar com os amigos. Tenho uma vida social que me permite uma atividade, uma vida bastante ativa. Ótimo, agora sim. E cuido bem da minha saúde. Procuro ter uma alimentação saudável, pratico atividades físicas, faço consultas periódicas aos especialistas que eu julgo que sejam importantes para cuidar da minha saúde. Então essa aqui sou eu. E eu tomo as minhas decisões financeiras baseadas nesta pessoa que eu conheço, com essas características. Então eu tomo as minhas decisões de compra, as minhas decisões de investimento, com a Ana de 46 anos, com a Ana que tem que pagar a escola dos filhos, com a Ana que precisa de uma infraestrutura em casa para poder trabalhar e produzir renda, pela saúde que eu tenho hoje. Então todas as decisões financeiras que a gente toma com o que a gente conhece hoje. Essa daqui sou eu em 2049. Eu espero realmente estar bem melhor que isso. Eu vou estar aqui com 76 anos, eu espero estar casada, talvez eu já seja avó, eu vou estar aposentada, talvez não por opção, possa continuar trabalhando, mas eu espero realmente estar ativa, mas a história diz que talvez seja esse o cenário. Eu vou ter mais tempo livre e vou precisar cuidar ainda mais da minha saúde. Quando eu olho essa pessoa, eu não reconheço essa pessoa, eu não sei quem é, porque definitivamente eu não imagino desse jeito. Então, quando eu coloco essas 2 pessoas uma do lado da outra, são pessoas que eu conheço a de cá, eu não conheço a Ana do lado de lá. E essa dificuldade que a gente tem do nosso eu presente, entender quem é o nosso eu futuro, dificulta a nossa relação com o dinheiro e a nossa relação com a poupança. Porque como eu vou fazer alguma coisa por uma pessoa que eu nem conheço? Quando a gente está falando de economia, a gente está falando de gerir um bem escasso que é o dinheiro. Assim como a gente gere todos os outros bens escassos. A água, a comida. Então a gente precisa fazer bem essa gestão. Mas quando a gente está falando de consumo, a gente está falando de uma renúncia. E o consumo traz um prazer imediato muito forte. Então como eu vou deixar de sentir um prazer agora para fazer alguma coisa por uma pessoa daqui a 30 anos que eu não sei quem é? Porque a mesma parte do cérebro que eu uso para reconhecer pessoas que eu vi aqui pela primeira vez é a mesma que eu utilizo quando eu vejo a Ana daqui a 30 anos. Essa dificuldade de se projetar, nos projetarmos no futuro dificulta a nossa relação com o dinheiro. Além disso, o segundo motivo é que o dinheiro é um tabu. A gente estava falando, né, Alexandre? Você falou assim, perguntaram para ele, você não gosta de dinheiro? Gosto, mas não é todo mundo que pensa assim. Porque quando a gente fala de dinheiro, existem várias influências negativas. O dinheiro, ele tem fatores que nos afetam, psicológicos, sociais, religiosos. Sempre o dinheiro é visto como um mal necessário e, na verdade, ele é um meio da gente conseguir coisas que a gente precisa. Ele é um meio hábil de podermos realizar os nossos objetivos de vida. E, objetivamente, essa é uma pesquisa que foi mostrada, que o dinheiro traz sensações ruins. A gente evita abrir extratos bancários porque a gente vai se deparar com uma realidade que nós mesmos criamos, mas a gente não quer encarar.
a gente evita falar disso. Talvez os pais tenham hoje mais facilidade de falar com seus filhos sobre a introdução da vida sexual, das prevenções, falar sobre sexualidade, do que falar quanto ganha no final do mês. Ou, se perder o emprego, chegar em casa, conseguir encarar a família de uma maneira muito aberta. Então, essas influências psicológicas, o fato do dinheiro ser um tabu, faz com que a gente evite falar dele ao longo de toda a nossa vida. Outra pesquisa mostra que dinheiro traz conflitos, então sempre conflitos nos casais, nas famílias, quantas pessoas brigam com parentes por conta de questões financeiras, com amigos, né? A gente sempre fala amigos, negócios à parte, porque realmente o dinheiro traz uma substância na discussão que ela intoxica muito, e não deveria ser assim. Quando a gente consegue colocar o dinheiro no seu devido lugar, a gente consegue ter uma relação mais saudável com ele. E outra coisa que se falou muito aqui, eu achei super interessante, que é a questão do trabalho. Uma outra coisa que dificulta a gente se relacionar com o dinheiro é o fato de que a gente não valoriza muito a forma como a gente ganha o dinheiro. Muitas pessoas têm um emprego para pagar as contas no final do mês, mas a gente não percebe que o dinheiro é uma forma de valorização daquilo que a gente produz. Então é muito difícil, eu lembro quando eu comecei com essa história de educação financeira, e Kalash, a gente usa o Financial Literacy como alfabetização financeira, não sei se isso te ajuda, mas quando eu comecei com isso, a gente focava muito em falar, olha, não gaste com consciência, preserve o seu dinheiro. Só que a gente percebeu num projeto que a gente tem com universitários, de que muitos dos jovens não conseguiam valorizar a forma como eles estavam produzindo dinheiro. Então, quando você não valoriza a forma como você ganha o dinheiro, possivelmente você não vai dar o valor quando você está gastando o dinheiro. Um outro motivo que dificulta muito nossa relação com o dinheiro é que a gente tem muita dificuldade de adiar o prazer. Eu citei aqui o consumo. O consumo ele é o prazer, ele é uma forma de expressão do que a gente produz, né? O mostrar, o realizar. E eu não estou falando dessa coisa de ostentação. Estou falando objetivamente que quando a gente consegue adquirir alguma coisa, há um sentimento de conquista envolvido. E o consumo traz isso de alguma forma. Então, quando a gente não tem a facilidade, a gente tem muita dificuldade de adiar o prazer, a gente acaba tendo reflexos na nossa vida financeira. Se eu perguntar para vocês aqui dessas duas imagens, o que vocês acreditam que seja melhor para a saúde de vocês? Certamente a salada de frutas, se ela virar assim, com um elenco de qualidades diferentes da do brigadeiro. A fruta, ela é doce, ela é saudável, ela é natural, ela é recomendada para uma dieta balanceada, ao passo que o brigadeiro tem açúcar que vicia, traz doenças cardíacas, obesidade, diabetes e tantas outras coisas. Mas, se depois de um dia de trabalho muito cansado, depois vocês pegam um trânsito, vão para casa, né, chega lá e fala, bom, tá naquele momento de estresse e escassez. E se tiver uma salada de frutas ou um brigadeiro, certamente diante dessa pressão por uma decisão ou pela necessidade de aliviar aquele estresse que você passou o dia todo e depois de horas no trânsito, certamente o brigadeiro vai levar vantagem. E é muito engraçado porque tem uma coisa aí, eu vou mostrar na sequência, a questão do autocontrole. É muito interessante que a gente sempre quer usar o autocontrole futuro. Então, olha, hoje eu como brigadeiro, amanhã eu começo a dieta e como açúcar. Então, amanhã sempre o autocontrole está ali pronto para ser usado. Só que não existe o uso do autocontrole futuro. A gente falou muito de tempo aqui, pena que o professor já foi embora. Não, ele está ali. Não, já foi. Desculpa. Falando muito essa questão do tempo, e quando a gente está falando de autocontrole, o autocontrole precisa ser usado no momento que a decisão precisa ser tomada, senão ele não existe. Então ele simplesmente é uma intenção e não uma ação que vai ajudar beneficamente vocês em algum lugar, em algum momento da vida. Foi feito um experimento, e aí para ilustrar um pouco disso que eu estou falando, dessa questão do autocontrole, que é um experimento chamado Teste Marshmallow. Quem aqui conhece?
Algumas pessoas conhecem. Esse experimento ele foi muito replicado ao redor do mundo porque mostra a importância do autocontrole. Quando a gente é capaz de exercer o autocontrole, ou seja, a gente barrar o nosso impulso, a gente consegue tomar decisões mais saudáveis na nossa vida, seja do aspecto físico, seja do aspecto mental, ou seja do aspecto financeiro. A gente fez um experimento, aliás, uma pergunta para os jovens desse projeto que eu citei nas universidades, e aí a gente quis testar essa questão do autocontrole com eles de forma diferente. A pergunta foi o seguinte: quantas vezes você postou uma coisa no Facebook e se arrependeu? Então isso mostra que às vezes a impulsividade pode trazer algo devastador tanto para as relações sociais, para a nossa saúde e também para a nossa vida financeira. E esse teste ele foi feito com crianças. Essas crianças foram acompanhadas durante 30 anos pelos pesquisadores, e aquelas crianças que simplesmente conseguiram esperar para comer marshmallow depois de alguns minutos foram pessoas que tiveram a saúde mais equilibrada na vida adulta, foram estudantes com desempenho melhor e foram profissionais mais bem-sucedidos na sua carreira e financeiramente. O experimento é muito simples. O pesquisador dava para uma criança um marshmallow, dizendo: olha, esse marshmallow aqui é seu, você pode comer a hora que você quiser. Mas se você esperar, eu vou sair, se você esperar na minha volta, eu te dou 2. Então, vamos ver qual é a reação das crianças. Por favor, pode soltar o vídeo. Opa, passou aí. Mais um, aí. Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then I want you. And stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright. I'll come back. It's not yummy. It sounds really good. Wait, either way, okay? Okay.
How'd you do? Did you get good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I tell you to give you another one? Okay, I need them both. Okay. É assim que a gente passa pelas tentações. Então é muito difícil a gente de fato odiar o prazer, por isso há um reflexo tão forte na nossa vida financeira. Um outro motivo, e já tenho 3 minutos, então vou fazer um milagre aqui, nós somos diferentes. Nós temos personalidades financeiras diferentes. Por isso que a mesma fórmula não funciona para todo mundo. Nós fizemos uma pesquisa na BIMA e a gente quis entender quais eram essas personalidades financeiras. E a gente fez um exercício com pessoas na rua que desenharam a montanha da vida. E essas pessoas mostraram que existem padrões repetitivos de comportamento da vida financeira em que a gente consegue alocar em 5 perfis. 30% dos brasileiros têm características de construtores. É que agora eu acho que eu preciso aqui. 11% tem uma visão bastante despreocupada da vida financeira. 22% são pessoas que se adaptam, 29% são pessoas que adaptam a diferentes cenários, que são considerados camaleões. 6% sonhadores e 22% de pessoas planejadoras. Quem quiser, esse QR Code, vocês podem tirar a personalidade financeira de vocês. Então, rapidinho, apontem as câmeras para cá, vocês vão responder um questionário de 8 questões e descobrir a qual grupo e qual personalidade financeira que vocês têm. Deu certo? Só que já estou voando aqui, mas a apresentação vai ficar disponível também. Eu não sei, eu trouxe um vídeo para mostrar essas questões. Só segura um pouquinho aqui, por favor. Eu vou passar o vídeo e talvez eu entre rapidamente só na segunda parte, para mostrar um pouco dessas características dessa personalidade financeira. Pode ser? Vamos lá, pode soltar. Não vai me dizer o que é isso? Minha trajetória financeira. A minha vida fica assim, toda embolada. Essa é a mágica. Como eu faço para pagar as contas? Isso é uma coisa que se eu pensar muito, eu não dou. As contas ficam ali na caixa do correio e eu levo alguns dias para pegar. Eu tenho que ter uns 3, 4 dias, depende do momento que eu conseguir abrir. Quando eu consigo pagar, ufa, pago tudo que é ali, mas aí eu penso, eu tenho isso para viver. Então o que eu faço? Eu fiz até um curso de finanças pessoais online. Outro dia entrei na internet, eu tenho que saber onde é que vai, o que eu posso fazer. Só que eu não obedeci, a gente disse que tinha que anotar todos os gastos. A gente não tem folhas, faz muita coisa hoje em dia. Eu pelo menos na hora do dia sentar e anotar, eu não fiz isso. Sabe? Porque são essas pequenas coisas que a gente não vê onde vai o dinheiro. Uma linha, eu estou procurando sempre evoluir. Todo dia ali que eu planto um pouquinho, né? Já quando eu acordo, vou trabalhar, vou treinar, eu estou plantando ali para colher no futuro, né? Eu vou a pé, vou treinar a pé. Assim, poderia pegar ônibus, Uber, mas aí eu tenho que evitar esse desperdício de dinheiro, sair uma hora antes, vou caminhando até o treino. É meio bom, assim, acho que é cerca de 3 ou 4 anos. Tudo que eu quero hoje eu estou lutando. Estou plantando ali porque eu sei que no futuro eu vou colher, né? eu não sei, eu acho que a gente vai desenrolar ele e ver o que você entende. Se você me desse assim, 10 mil reais para ir no shopping e passar 1 hora, eu gastaria 11. Dinheiro na minha mão e boa. Então, no cartão dos outros, fica mais fácil você ter a responsabilidade e saber o seu limite de até quanto você pode gastar. Por exemplo, o meu patrão, ele é maravilhoso. Ele empresta o cartão de crédito dele para todos os funcionários. Pega as faturas, sai conferindo com todo mundo, que são meus funcionários. 4 meses que eu não recebo. Pode parar o vídeo? Bom, isso é só para dar uma pitada, para mostrar que nós temos personalidades financeiras diferentes.
A partir do momento que a gente entende esses nossos traços de personalidade, a gente consegue lidar melhor com quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas fraquezas financeiras e com isso ter uma vida financeira mais equilibrada. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro é ressignificar a riqueza. A gente precisa entender que a riqueza tem diferentes significados. Mas seja qual for o significado da riqueza para vocês, fato é que nós vamos precisar ter uma reserva financeira para nos mantermos dignamente, seja no presente, seja no futuro. É um aprendizado que todos nós precisamos ter. Ressignifica o trabalho, eu acho que isso foi dito aqui muito, a gente precisa, talvez a gente precise entender que não tenhamos emprego, mas vamos ter formas de trabalho, e o trabalho vem muito mais do que proporcionar uma renda, mas deixar a gente útil dentro da sociedade. A gente comete muitas infidelidades financeiras, seja por nós mesmos, conosco mesmo, ou com quem a gente vive. Quantas pessoas omitem a forma como consomem, coisas, dívidas, e não compartilham com as pessoas que gostam, enquanto essa infidelidade financeira traz problemas familiares. E por fim, a gente tem que entender que a gente precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente e depois nos outros. Essa é uma mensagem dura, que é assim que eu quero encerrar minha apresentação, mas que é verdade. Isto é uma norma de segurança, isso é uma recomendação de sobrevivência. A gente precisa estar bem para poder ajudar os outros. O que eu mais vejo, seja no meu trabalho, seja no projeto de educação financeira que eu tenho para mulheres, de pessoas que dedicaram a vida a prover tudo para os filhos e chegou no momento de velhice em que tem que depender dos filhos, então tudo aquilo que foi dado a eles volta como dívida para poder manter os pais. Eu acho que mais do que a gente não ter condições de viver dignamente, financeiramente na velhice, não só perder o nosso poder de compra, mas perder o nosso poder de decisão. Então, muito obrigada e convido todos a vocês a conhecerem esse projeto. Obrigada.